Muito bem, é o seguinte, a gente terminou o terceiro mandamento semana passada, graças a Deus foi um tempo muito bom, crescemos muito na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e aprendemos muitas coisas, eu aprendi bastante, né? E nós já então vimos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto, porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, mas tenho misericórdia daqueles que me ouvem e obedecem meus mandamentos até 1000 gerações. E o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. A gente viu muita coisa aí sobre esses três mandamentos, e nós estamos chegando agora no quarto mandamento, e nós já estudamos ele ali, né? Começamos a estudar ele semana passada, e hoje nós vamos realmente entrar, porque semana passada a gente só pincelou, né, aquilo que a gente ia entrar, aquilo que a gente ia falar e tal. Muito bem. Hoje a gente vai ir a fundo, começar a ir a fundo no quarto mandamento, né? E eu quero avisar para os irmãos que vai ser uma jornada interessantíssima. Eu tenho estudado muito, trabalhado bastante em cima desse quarto mandamento para poder compreender, trazer para vocês aqui uma aula realmente boa, uma coisa do céu, uma palavra que você possa dizer, olha, realmente é isso aqui que a Bíblia diz, é isso aqui que a Escritura ensina, e alguma coisa que não é uma invenção, que o Lucas, né, na sua imaginação, ali na sua criatividade, foi criando e foi colocando e tal. Não, o objetivo não é esse, o propósito é realmente ver o que as Escrituras dizem, aquilo que a igreja já tem entendido a respeito desse assunto ao longo de séculos. E com esse objetivo, graças a Deus, eu tenho sido muito edificado no estudo do quarto mandamento. Então, vamos tentar entender um pouco, vamos dar uma olhada lá de novo em Êxodo 20, tá? No versículo 8 a 11, que são os versículos do quarto mandamento. Para a gente dar uma relembrada, se situar aqui no quarto mandamento. Êxodo 20, versículo 8 até o 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem. Irmãos, eu estou muito empolgado para falar sobre esse mandamento, porque é muito profundo, a gente vai ver muita coisa legal, algumas coisas talvez a gente já viu, mas só que a gente não tinha uma base, não sabia onde que achava, né? A gente vai entender algumas coisas, a gente vai ser confrontado, né? Não vai ser algo que a gente estava acostumado a ouvir ou a pensar. Mas isso é natural, a gente está estudando a Bíblia, nós somos pecadores, é claro que a Bíblia vai nos corrigir 1001 vezes, em 1001 situações diferentes, isso é muito natural, e a gente tem que esperar que isso aconteça mesmo, tá? Então, a primeira coisa aqui, né, que a gente vai fazer é dissecar esse mandamento, secar o texto, dar uma olhada no texto e separando ele em pequenas partes e analisando essas partes. Depois a gente vai ver algumas questões, umas implicações que tem nesse mandamento, tá? Agora, a ordem, basicamente, do quarto mandamento é para santificar um dia em 7, certo? Então, um dia em 7 você santifica. E que esse dia que tem que ser santificado é o sétimo dia. Por quê? Porque esse foi o dia em que Deus concluiu a criação. A razão que Deus escolheu o sétimo dia, dentre 7 dias, um tem que ser santificado. E desses 7 dias, Deus escolheu o sétimo dia por uma razão. A razão era que no sétimo dia Deus
concluiu a obra da criação. Então Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º a obra foi concluída e Deus descansou, portanto Deus santificou esse dia, abençoou esse dia, separou esse dia e falou: esse dia aqui que eu quero que vocês celebrem para ser o sábado. Santificar um dia implica, entre outras coisas, cessar das obras, né? Então, entre tantas coisas que se faz para santificar um dia, uma das coisas é parar com o trabalho que você estava fazendo, as obras que você estava fazendo. Portanto, nós temos que, primeiro de tudo, entender o que significa santificar um dia. O que significa isso? Quando a Bíblia fala santifica o 7º dia, o que isso significa? O que é que pode significar essa coisa de santificar um dia? A segunda coisa, a gente tem que entender qual dia tem que ser santificado, né? E quais as obras, um terceiro ponto que a gente vai estudar, é quais as obras que estão ordenadas nesse mandamento. Se você percebeu, a maior parte dos mandamentos a gente separou ele em obras, né, que são ordenadas ali, o que você tem que fazer de acordo com o mandamento. Então, quais são as obras que têm que ser praticadas de acordo com o 4º mandamento? Depois que a gente entender isso, nós vamos entender e estudar alguns aspectos peculiares desse mandamento, né? Como, por exemplo, a gente vai estudar qual é a relevância do mandamento para uma certa categoria de pessoas. Existe um grupo de pessoas para quem o mandamento é especificamente dirigido, e a gente vai estudar essa questão. A gente também vai ver a questão da relação do 4º mandamento com os demais mandamentos. Qual que é a ligação dele, qual que é a relação dele de dependência ou independência, né? Nós vamos ver com os demais mandamentos. Depois nós vamos ver qual a importância de que Deus usou o imperativo lembra-te, certo? Porque no mandamento sempre tem um imperativo: não terás outros deuses diante de mim, né? Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te é um imperativo, é uma ordem. Agora, a ordem não foi santifica o dia, a ordem foi lembra-te de santificar o dia. A gente vai estudar a razão disso, porque que Deus colocou o imperativo lembrar antes do verbo santificar. Depois nós vamos ver a questão da recreação e do entretenimento, qual é a relação disso com o 4º mandamento, como que o 4º mandamento regula essa questão da recreação, da diversão, do entretenimento. E por último, nós vamos ver a aplicação desse mandamento nos nossos dias. Então, eu estou dando para vocês um índice do que a gente vai ver no 4º mandamento, não significa que a gente vai ver tudo isso hoje. Nós vamos começar a ver algumas dessas coisas hoje, e muitas coisas vão aí, a gente vai ter que acompanhar ao longo dos próximos dias, aí, das próximas semanas. Bom, então vou começar primeiro de secar esse texto com relação ao que significa santificar um dia. O que é santificar o dia? Lembra-te de santificar o dia de sábado. Então, o que significa santificar um dia? O 4º mandamento, ele basicamente, se for começar a dissecar, cortar em pequenas partes, ele tem 3 partes, certo? Você pegar aqui a Bíblia, certo? Começar a olhar o mandamento, vamos dar uma olhada, pega a sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Pega a sua Bíblia aí e dá uma olhada, senão você vai perder muita coisa. Olha no texto, a gente vai perceber que tem 3 partes aqui. Tem a proposição, tem a explicação e tem a razão, certo? Do mandamento. A proposição, a explicação e a razão. O que é a proposição? Qual parte do mandamento é a proposição? A proposição é o que está sendo mandado, certo? O que é uma proposição nesse mandamento? É o que é que Deus está mandando, certo? O que? O que desse mandamento é o lembra-te do dia de sábado, tá? Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado. Isso aqui é o que ele está mandando. Ele está mandando você lembrar do dia de sábado para o santificar. Então, o versículo 8 é a proposição do mandamento. É a primeira parte.
A segunda parte é a explicação. O que é a explicação? É o como. Como você vai cumprir esse negócio? Como que você vai lembrar do dia de sábado para o santificar? E como é que faz isso? Aí Deus explica. A explicação é o como. Onde que está? Está no versículo seguinte, no versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Então pronto, aqui tem o como. É assim que faz aquilo que foi ordenado na proposição, no versículo 8. E a razão é o porquê. Deus dá uma razão, Deus dá um porquê nesse mandamento, né? Deus dá uma motivação para esse mandamento, que é o que está no versículo 11. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, né, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Bom, então vamos dar uma olhada na proposição. A gente já entendeu as 3 partes, tá, do mandamento: a proposição, a explicação, a razão. Então vamos agora voltar lá na proposição, que é o versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E vamos tentar entender essa proposição, esse o que do mandamento, o que está sendo mandado. Tá? E tem 3 coisas que a gente tem que observar aqui na proposição. Primeiro, o ato que está sendo prescrito. Qual é o ato que tem que ser feito? Santificar. Santificar o dia. Qual é a forma do ato? Eu santifico o dia e a forma como eu faço isso é ter o cuidado de me lembrar, de me recordar, de não me esquecer daquele dia, do dia específico que eu tenho o compromisso de santificar. E o objeto, que é o dia? Qual dia? É o sábado, não é? O dia de descanso. Qual dia que eu tenho que me lembrar para santificar? O dia de descanso. Porque a palavra sábado, quando Deus fala aqui, olha, no versículo 8, lembra-te do dia de sábado. O que Deus está dizendo para eles na língua deles, né, lá, porque a palavra sábado, para nós, hoje ela tem um significado. Quando a gente vai na escola, lá no comecinho, a professora explica, ou se você teve o privilégio de ter isso explicado em casa sua mãe explica, fala para você, olha, a semana tem 7 dias, o primeiro dia da semana chama domingo, o segundo dia chama-se segunda-feira, o terceiro terça-feira, o quarto quarta-feira, o quinto quinta-feira, o sexto sexta-feira e o 7º dia nós chamamos de sábado. Na nossa língua, portanto, sábado é a palavra que a gente usa para designar o 7º dia da semana. Na Bíblia, não. Na Bíblia, a palavra sábado significa descanso, né? Descanso, até descanso sagrado. Então, quando Deus fala no versículo 8, lembra-te do dia de sábado, leia-se, lembra-te do dia de descanso, tá? Então, o objeto da ordem é para você lembrar de santificar, é o ato, o como, a forma, é o lembrar de santificar, e o objeto é o sábado, o dia de descanso. Então, o que é necessário? É necessário santificar o dia, o ato, tendo cuidado para não se esquecer disso, a forma, e o dia a ser santificado é o sábado, esse é o objeto, ato, forma, objeto, da proposição. A gente está dissecando aqui o texto. Calma, gente, daqui a pouco vai ficar mais divertida a aula, né? Por enquanto, nossa, parece uma análise sintática do texto, é isso mesmo, tá? Na explicação, agora então a gente saiu da proposição, do que, vamos entrar na explicação, no como, e vamos dissecar ela em pequenas partes. Tem 2 aspectos que a gente tem que entender no como. Você lembra que a explicação é: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, é o descanso que você vai consagrar a Deus e trazer isso em adoração. César, é Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, tá? Êxodo 20, versículo 8 a 11. Muito bem. Então, na explicação, tem 2 aspectos nessa explicação. 6 dias trabalharás, o 7º dia é o dia de descanso. Primeiro é a concessão. Deus faz uma concessão na explicação.
Ele concede ao homem 6 dias para ele trabalhar nas suas atividades ali concernentes à sua vida natural, certo? E ao seu sustento. Então você tem 6 dias para ganhar o seu pão, para construir sua casa, para fazer uma faxina, para fazer cursos, para estudar para a prova, para consertar alguma coisa que está quebrada na sua casa, que você precisa consertar, para fazer uma reforma, para ganhar dinheiro, você está entendendo? Você tem 6 dias para trabalhar e fazer toda a sua obra concernente à sua vida natural e ganhar o seu sustento, o seu pão de cada dia, para você plantar, para você colher, para você criar o seu animal, para você construir sua casa, se você está naquele contexto de vida rural. Se você está no contexto de vida urbana, é para você trabalhar na sua empresa, para você trabalhar para o seu empregador, para você ganhar o seu salário, para você fazer sua hora extra. Você tem 6 dias para fazer isso, certo? É uma concessão de Deus. Deus concedeu para você esses 6 dias para fazer isso. E a ordem específica, certo? Você tem uma concessão, 6 dias para você trabalhar, e uma ordem específica para que no 7º dia o homem se abstenha daquelas atividades. Então a primeira questão é a ordem de que no 7º dia você vai se abster daquelas atividades. Você não vai fazer aquilo que você costuma fazer nos outros 6 dias da semana. Nesse dia de semana você não vai fazer, tá? Com a qualificação de que, e tem uma qualificação na explicação, no versículo 11, tá? Você vai trabalhar 6 dias, versículo 10, 9 e 10, 6 dias você vai trabalhar, o 7º dia você vai descansar, e tem uma qualificação. Você também vai dar descanso para as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, certo? As pessoas que estão sob a sua autoridade também devem repousar no 7º dia, tá bom? Muito bem. Na razão, que é a terceira parte, então você tem a proposição, a explicação e a razão, terceira parte. Vamos dar uma olhada agora na razão e vamos dissecar ela também. Na razão, Deus fala, olha, porque Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, portanto o santificou e o abençoou e tal. Muito bom. Deus dá 2 argumentos ali. Então a gente tem que olhar esses 2 argumentos. O primeiro argumento é o exemplo do próprio Deus. Deus criou tudo em 6 dias, no 7º descansou. Por que você tem que descansar e separar no 7º dia? Por quê? Porque Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou, certo? Então, esse é o primeiro argumento, o exemplo do próprio Deus, tá? O segundo argumento é que Deus abençoou o 7º dia e o santificou, né? Ele fala, olha, por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, o 7º dia descansou. Então Deus deu o exemplo, tem que seguir o exemplo, fazer igual Deus fez. E segundo, porque Deus abençoou o dia de sábado e santificou. Então Deus colocou uma bênção no dia de sábado. Então esse é o primeiro argumento, e o segundo argumento dentro da razão. Por que desse mandamento? Agora, vamos lá. Já que a gente deu uma dissecada no texto, deu uma olhada, vamos pegar e examinar o seguinte, a questão. Se a proposição do mandamento é santificar o 7º dia, se esta é a ordem, se esta é a proposição, se este é o que é santificar o 7º dia, o que é que isso significa? Santificar, a palavra santificar, o significado mais básico é separar uma coisa do uso comum e consagrar ela a Deus. Então, se você santifica um dia, você separa aquele dia do uso comum e consagra aquele dia a Deus, tá? Vamos dar uma olhada lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 29. Êxodo 30, versículo 29. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Então aqui tem certas coisas que Deus fala para Moisés. Você vai santificar elas. O
que isso significa? Essas coisas vão ser separadas do uso comum e vão ser consagradas a Deus, para serem usadas no culto a Deus, ok? Então, basicamente, santificar o dia é separar o dia do uso comum e consagrar ele a Deus. E o que é o uso comum? Tá bom, você está separando uma coisa do uso comum, você está tirando ela do uso comum. O que é o uso comum, né? Da vida natural de uma coisa. Bom, vamos dar uma olhada lá em 1 Samuel 21, versículo 4. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Então, uma coisa que é separada do uso comum, quer dizer que ela é separada do uso da vida natural, certo? O pão sagrado não era um pão como qualquer pão. Ele não poderia ser exposto numa vitrine de padaria, qualquer pessoa não poderia pegar e comer, certo? Para a pessoa comer, ela tinha que ser qualificada para aquilo, dentro de um lugar específico, e o ato de comer aquele pão era um ato específico de culto a Deus, certo? Então ele era separado dos demais pães. E tinha critérios para se chegar naquele pão. Ele não era um pão simplesmente para matar a fome, né? Ele era separado do uso natural de qualquer pão, que o pão geralmente ele é feito para isso, para matar a fome. Mas aquele pão sagrado não era só para matar a fome, ele tinha um objetivo específico, ele estava fora daquela questão. Se você estava morrendo de fome, você não podia simplesmente chegar lá e comer um pão. Por isso, quando Davi foi, ele teve que falar com o sacerdote, teve que explicar a situação, o sacerdote até deixou, embora que não devia, né? Pela lei ele não deveria. Mas por quê? Porque o pão era sagrado, não era um pão comum. Vamos dar uma olhada lá em Ezequiel, capítulo 48, versículo 15. Ezequiel, capítulo 48, versículo 15. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Aqui Deus está dando para Ezequiel o projeto arquitetônico da cidade, né, da Nova Jerusalém. É claro que é bastante espiritual, você não deve pensar aqui numa questão, vamos chamar um engenheiro aqui construir essa cidade. Não é assim que funciona, isso aqui é espiritual. Mas mesmo assim tem alguma coisa interessante. Ele diz que tem uma certa área da cidade, certo? Que é consagrada, ela serve para templo, ela serve para pátio de templo, para átrio de templo, para levar oferta, para adorar, para orar, para ir fazer essas coisas. E tem uma certa área da cidade que é civil, que serve para morar, serve para ter uma área para as pessoas terem suas escolas, suas oficinas, suas fábricas, suas lojas, suas mercearias, para o uso comum da vida natural. Então, essa ideia de separar, de santificar uma coisa, significa separar ela do uso comum, do uso da vida natural, certo? A vida física, material, e consagrar ela para um objetivo espiritual maior, mais alto, mais importante. Muito bem. A consagração a Deus, quando você vai separar uma coisa para o uso a Deus, você tem no dia do sábado, pensando no sábado, né, que você está santificando o dia para Deus, você vai praticar 2 atos de consagração no sábado. Você vai praticar os atos de adoração a Deus e os atos de instrução aos fiéis. Que são os atos de adoração a Deus? Vamos dar uma olhada em Levítico 24, versículo 8. Levíticos 24, versículo 8. Em cada sábado,
Arão os porá em ordem perante o Senhor e continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. Aqui está falando de certas ofertas que o povo de Israel tinha que trazer. E quando chegava no sábado, era um ato de adoração que o sacerdote tinha que fazer o quê? Ele tinha que separar aquelas ofertas e colocá-las diante de Deus para consagrar, para adorar a Deus. Era um ato de adoração. Era assim que se realizava a adoração no Antigo Concerto, trazendo-se ofertas, trazendo-se sacrifícios, né? Então, o primeiro ato de consagração daquele dia a Deus é que você separa aquele dia para levar a adoração a Deus, aqui no caso, através das ofertas. Agora, os atos de instrução dos fiéis também são incluídos no sábado. Vamos dar uma olhada lá em Marcos, capítulo 1, versículo 21. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então, Jesus foi ensinar na sinagoga no sábado, porque era o dia que os judeus se reuniam para aprender da palavra de Deus, aprender da lei de Deus no sábado, né? Então, o sábado, ele era separado para isso. Ele era separado para adorar a Deus e ser instruído na palavra de Deus. E Jesus participou disso. Ele ia na sinagoga, inclusive, para cooperar com isso, porque ele ia ensinar ali no sábado. Portanto, no dia de sábado, lembrando que eu estou usando a palavra sábado aqui, irmãos, sempre no sentido bíblico. Eu nunca estou usando a palavra sábado aqui no sentido de português, da língua portuguesa. Eu estou usando sábado no sentido de descanso sagrado, certo? Na linguagem bíblica. Então, o dia de sábado, no dia de descanso sagrado, os cristãos devem cessar de outras atividades e separar aquele dia para adorar a Deus e aprender da sua palavra. Esse princípio permanece. Os cristãos separam aquele dia para adorar a Deus e para aprender da palavra de Deus. Vamos dar uma olhada lá em Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então aqui, no dia que os cristãos estavam se reunindo com o fim de partir o pão, aqui, irmão, não era para fazer um churrascão, era para participar da ceia. Participar da ceia, partir o pão. Partiu o pão e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos, né? Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, era ceia, eles se reuniam para adorar a Deus. E Paulo também participou desse negócio, porque ele começou a pregar e ensinar. Irmãos, o homem não parava, ninguém deu um relógio para ele, não deram um cronômetro para ele. Falou: senhor Paulo, já deu 40 minutos. Não, o camarada foi pregando, até que deu meia-noite, ele não tinha pregado, não tinha terminado ainda. A história continua que ele pregou até o dia amanhecer no outro dia. Muito bem. Mas agora não estou dizendo que tem que fazer isso, né? Senão o povo não aguenta, né? Foi uma ocasião especial, não era todo domingo que eles faziam isso, foi uma ocasião especial que isso aconteceu. Esses atos de consagração do dia, né, que sejam adoração e instrução na palavra, eles têm que ser praticados no dia de sábado, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Isso que significa? Tanto no seio da família, né, da casa, quanto no âmbito público da igreja, quando vai lá na igreja. Então, atos de adoração no domingo não são só aqueles que você pratica em casa, nem só aqueles que você pratica na igreja, são os dois. Você tem momentos de oração, de adoração, de instrução em casa, e tem momentos de adoração e de instrução
na igreja. Isso porque Jesus ele é tanto Senhor do indivíduo quanto do universo. A gente já viu isso. Não precisa voltar a isso lá atrás, porque a gente já sabe. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o sábado não é uma coisa que a gente pratica lá no íntimo do nosso ser. É uma coisa que é praticada no âmbito público, né? A igreja separa aquele dia para adorar a Deus publicamente, né? Publicamente, e para instruir com a palavra publicamente. E individualmente no âmbito privado, no âmbito da família também. Uma coisa não exclui a outra, as duas coisas andam juntas e andam muito bem, né? Agora, Deus manda, especialmente neste mandamento, que nós devemos lembrar do dia de sábado. Então, lembra-te do dia de sábado. Por que Deus manda lembra-te do dia de sábado? Porque existe a tendência humana de negligenciar a Deus e ao que é feito para Deus. É uma tendência nossa não querer fazer nada do que é feito para Deus, mas querer fazer aquilo que é feito com outros propósitos. Então a gente acaba esquecendo, né, das coisas do Senhor. A gente acaba esquecendo do Senhor, esquecendo das coisas do Senhor, mas das nossas coisas a gente não esquece. As nossas coisas, elas nunca estão esquecidas. Aquilo que parece que é o nosso ego deseja, não tem problema de esquecimento, a memória está funcionando muito boa, ninguém está ficando caduco, ninguém tem problema para lembrar. Mas se a coisa é para Deus, então pronto, aí a gente esquece, aí a gente atrasa, aí a gente não lembra, né? Então o mandamento já vai na raiz do problema. Lembra-te, né? Vamos dar uma olhada lá em Juízes 3, versículo 7. Juízes, capítulo 3, versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E presta atenção, porque se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Quer dizer, tudo começou porque se esqueceram. Vamos dar uma olhada lá em Jeremias 3, versículo 21. Jeremias 3, versículo 21. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Ah, então agora você já está entendendo. O problema é que o povo esquece. O povo esquece. Quando a coisa é de Deus, esquece. Oséias 13, versículo 6. Que diz assim: quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Então o homem, como ele tem essa tendência de se ensoberbecer, principalmente quando ele está próspero, principalmente quando as coisas estão indo bem para ele acaba se esquecendo de Deus, né? E esse esquecimento de Deus faz com que ele negligencia as coisas do Senhor, não vai atrás, não quer fazer, né? Então, aquelas coisas que não tocam para o nosso estômago, para o nosso bolso, né? Para o nosso prazer estético, talvez a gente acabe esquecendo. Mas se é uma coisa que do almoço ninguém esquece, né? Do próprio aniversário ninguém esquece. Então você vai vendo que por causa dessa nossa tendência egoísta, Deus manda lembrar. Bom, isso é o que significa santificar o dia, tá? Qual dia santificar? Eis a grande questão, né? Qual dia? O sábado, o mandamento, o quarto mandamento, ele tem duas partes. A parte moral e a parte
positiva, né? A parte moral, ela é perpétua. Ela não acaba, ela não muda, ela não caduca, né? E o que ela diz? A parte moral, ela diz respeito a você separar um dia em 7 para adorar a Deus, para descansar e aprender da palavra de Deus. Essa é a parte moral do mandamento. A parte positiva, ela diz respeito que esse dia tem que ser o 7º, né? Então, na parte moral, você tem que separar um dia em 7 para adorar a Deus. Parte positiva, esse dia tem que ser o 7º dia. A parte moral do mandamento não pode ser alterada, ela não muda. Por quê? Porque moral é moral, o que é certo, o que é errado. Mas a parte positiva pode mudar, certo? Tem que ser o 7º ou primeiro, como é que vai ser, né? Essa parte, o princípio moral de separar um dia em 7 não pode mudar, tem que ser mantido. Se o dia tem que ser o 7º, essa parte positiva, ela pode ser alterada. Ela pode ser alterada. E ela foi alterada. Ela pode e ela foi alterada, tá? Deus estabeleceu que o dia de descanso seria o 7º dia, porque foi o dia em que Deus concluiu a obra da criação. Certo? Então, ali quando eles falam assim, por quê? Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia Deus descansou, por isso Deus o santificou e o abençoou. Pronto. Então, por que é que Deus escolheu o 7º dia? Porque foi o dia que Deus concluiu a obra da criação. Tá? Então, a parte positiva de que o dia que tem que ser santificado, consagrado, é o 7º. A razão da escolha do 7º dia foi porque Deus concluiu a criação no 7º dia. Bom, agora, em Cristo, a Bíblia diz que Deus fez novas todas as coisas. Deus recriou o universo em Cristo. Vamos dar uma olhada lá em Isaías, capítulo 65, versículo 17. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Deus cria novos céus e nova terra. Quando que isso aconteceu? Que Deus está a promessa da nova criação. Quando que isso aconteceu? 2 Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Certo? Então Deus criou o mundo uma vez, e aí lá em Isaías Deus fala, olha, vou criar o mundo de novo. E aqui Paulo fala, Deus criou o mundo de novo. Como? Em Cristo. Se alguém está em Cristo, é outro mundo. Ele vive uma nova criação. Ele é nova criatura. Bom, como é que Deus fez isso? Por meio da ressurreição de Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, pronto. O Jesus ressuscitado não é mais velha criação. O Jesus ressuscitado é nova criação. Certo? O corpo de Jesus subiu ao céu em corpo. O corpo com que Jesus subiu ao céu não é velha criação. O corpo com que Jesus subiu ao céu é nova criação. Não é verdade? A nova criação já foi aperfeiçoada por meio da ressurreição de Cristo. O que isso quer dizer? Que ela já é uma realidade. A nova criação já é uma realidade. Vamos dar uma olhada lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é a primícia. Ele é o primeiro. Ele é o novo Adão da nova criação, do novo mundo. Você entende?
Inclusive, Paulo fala que quando nós ressuscitarmos, nós vamos ser semelhantes a quem? A ele, porque ele já é. O corpo dele já é nova criação. João 11, versículo 25. Vamos dar uma olhada lá em João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus abençoe, meu irmão. Vai na paz. Boa noite. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus é a ressurreição e a vida. Que ressurreição e que vida? Da velha criação? Ressurreição da velha criação? Não. Ressurreição da nova criação. Vida da velha criação? Não. Vida da nova criação. Se quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque ele é outra criação. Se ele morre na velha criação. Ele já é parte de uma nova criação. Ok? Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. É nova criatura. É parte da nova criação. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Vamos dar uma olhada lá. Gálatas 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que importa é isso. Você é velha criatura ou nova criatura? Você é parte da velha criação ou da nova criação? Você foi criado em Adão ou você foi recriado em Cristo? Essa é a questão, ok? E parte desse novo mundo criado por Deus em Cristo por meio da ressurreição. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e já é parte do novo mundo que Deus criou em Cristo por meio da ressurreição. Vamos dar uma olhada lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então aqui, Deus, pelo seu amor, ok? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Certo? E juntamente com ele fez o quê? Nos ressuscitou. Nós já somos parte da vida ressuscitada. Nós já vivemos parte da vida ressuscitada. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Certo? Então, isso aqui tudo significa que nós já somos parte da nova criação. Não somos parte mais da velha criação, pelo menos nós já, em parte, já somos nova criação. Na parte que interessa, nós já somos nova criação. Colossenses 2, versículo 12. Já somos parte da vida ressurreta de Jesus Cristo, que é vida da nova criação, não é vida da velha criação. Colossenses 2, versículo 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Presta atenção, irmãos, o batismo é o sepultamento da velha criação. E você, pela fé, ali você ressuscita a vida da nova criação. Sepultamento da velha criação, vida da nova criação. Agora, a pergunta é, bom, se Deus prometeu que ia recriar todas as coisas, e Deus diz que fez isso por meio de Jesus, e que isso foi concluído pela ressurreição de Cristo. Quando você crê em Cristo, você é batizado, você é sepultado, e você é ressuscitado para viver com Cristo. Uma nova vida, uma nova criação, certo? Então, quando é que foi concluída a nova criação? Não foi no dia que você se converteu, certo? Porque no dia que você se converteu, você nasceu numa nova criação que já estava lá. A nova criação foi concluída no dia da ressurreição de Cristo. E Cristo ressuscitou quando? Qual dia que ele ressuscitou? Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Certo? Então,
Irmãos, bem, então é o seguinte, quando é que Jesus concluiu a nova criação? No dia da sua ressurreição. A nova criação foi concluída não no 7º dia da semana, mas no primeiro, isso é, no domingo. Vamos dar uma olhada lá em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, irmãos, a razão pela qual o dia de sábado era celebrado no 7º dia era porque Deus concluiu a velha criação no 7º dia. A razão por que nós celebramos, o sábado no primeiro dia da semana é porque nós somos parte da nova criação. E a nova criação foi concluída no primeiro dia da semana, não no 7º. Se nós fôssemos velha criação, nós teríamos que guardar o sábado no 7º dia. Como nós estamos em Cristo, nós somos nova criação. Portanto, nós temos que celebrar a nova criação, o sábado, no dia em que ela foi concluída, isto é, no primeiro dia da semana. Portanto, irmãos, é no domingo que nós celebramos o sábado. E agora vai ficar claro para você que eu não estou usando a palavra sábado no sentido de 7º dia. Eu estou usando a palavra sábado no sentido de descanso sagrado, de descanso consagrado a Deus, né? Nós guardamos sim o 4º mandamento no primeiro dia da semana, porque nós somos nova criatura. Se nós fôssemos velha criatura, nós teríamos o dever de guardar o sábado no 7º dia. Como nós somos nova criatura, nós temos o dever de guardar o sábado no primeiro dia da semana. Portanto, assim como Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque era a conclusão da criação, Deus abençoou e santificou o primeiro dia, por ser a conclusão da nova criação. O dia santo era o 7º, ok? Agora é o primeiro dia da semana. O sábado era o 7º, agora o sábado é o primeiro dia da semana, portanto, o domingo. Seria bom para a cristandade se nós não tivéssemos nenhum outro feriado que não esse, né? Nós devíamos ter o feriado, seu domingo, o dia de descanso sagrado, consagrado a Deus, né? Mas nós temos um monte de outros feriados aí. Por quê? Porque Deus fala assim, 6 dias trabalharás, né? E no sábado você vai descansar, no 7º você vai descansar. Então, quer dizer, a gente seria muito mais feliz se tivesse só esse feriado. Muito bem. Mas no Antigo Testamento, o sábado era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo e um meio que Deus usava para santificar o povo dele. O sábado, no Antigo Testamento, era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo, e era um meio que Deus usava para santificar o seu povo. Vamos dar uma olhada lá em Êxodo 31, versículo 13. Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, certo? Então era um sinal para que você saiba que eu sou o Senhor e que eu santifico vocês, né? Então Deus persuadiu o povo a celebrar o sábado, todo o 7º dia, dessa maneira. Olha, vocês têm que guardar o sábado, lá no Antigo Testamento, no 7º dia, porque esse é um sinal que vocês são o meu povo. E é um meio que eu uso para santificar vocês, para sinalizar, para separar vocês para mim.
Da mesma forma, irmãos, no Novo Testamento, observar o sábado do Senhor no primeiro dia da semana é um sinal da aliança que nós temos com Deus, né? É um sinal de que nós somos nova criação, é um sinal de que nós fomos criados de novo, é um sinal de que nós estamos em Cristo, nós temos uma aliança com Cristo, nós fomos salvos pela nova aliança, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso nós celebramos e adoramos o Deus que nos redimiu, que nos criou e que nos recriou no primeiro dia da semana. É um sinal da aliança que nós temos com Deus. E é um meio que Deus usa para nos santificar. Porque ali no tempo que a gente está adorando, que a gente está aprendendo a palavra de Deus, o Senhor está nos santificando, está operando na nossa vida, derramando a graça sobre nós. Então, essa tem que ser uma forma também de nos persuadir a guardar este mandamento. Agora, nesse assunto, com relação a qual dia que tem que ser santificado, tem dois tipos de cismáticos. Um cismático, irmãos, não necessariamente é um herege, né? Eu não estou dizendo aqui que essas pessoas aqui são hereges, não, de jeito nenhum. Mas são cismáticos. Cismático é uma pessoa que, às vezes, divide a igreja, né, por causa de um tópico como esse. Essas pessoas são, primeiro tipo, aquele tipo de pessoas que acham que o dia do Senhor não tem que ser guardado, de forma alguma. Não tem esse mandamento não existe mais, acabou, morreu. Na verdade, não tem 10 mandamentos, tem 9 mandamentos, né? Moisés teve o mesmo problema que Lula, né? Ficou só com 9 mandamentos, perdeu um dedo e não tinha como contar, isso aqui ficou para fora. Tem gente que acredita nisso, que esse mandamento que não existe mais, né? Não se tem que separar dia nenhum da semana para adorar a Deus, não tem que separar dia nenhum, né? E tem aqueles, irmãos, que pensam que, você pode até separar um dia, ou deve separar um dia, mas não precisa ser o primeiro dia, nem o sétimo dia, nem o quarto dia, nem o quinto dia. Você escolhe um dia lá, tá? E celebra o seu sábado, a sua vontade, do jeito que você acha melhor. Bom, o primeiro tipo está errado. Certo? Primeiro tipo, aquele que acha que tem que separar de nenhum, porque ele está desconsiderando totalmente o quarto mandamento, está jogando o quarto mandamento fora. Você não pode fazer isso, é a palavra de Deus, você não pode jogar ele fora, né? O segundo tipo está errado também, porque ele desconsidera o fato de que nós somos criatura e que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, nos deixaram essa doutrina. Então, é uma posição cismática, eu não vou dizer que é herética, certo? Porque esse ponto não é aquele ponto essencial de doutrina, né? Não, mas é cismático. Ok? Então, a gente pegou esses dois pontos e semana que vem a gente continua esse assunto. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula abençoada, pelo que nós podemos aprender do quarto mandamento. Fortalece a nossa fé, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser muito abençoados, Pai, através da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém.